Olá, eu sou Evanir e você está comigo no Pé na Página. Bem-vindos! O livro de hoje foi, digamos que um acontecimento na nossa vida, digamos assim. Ele aconteceu simplesmente. Por quê? Vocês lembram que um tempo atrás, se alguém não viu ainda, eu vou deixar linkadinho aqui em cima, nós fizemos uma resenha de um livro aqui no canal da Renata Ventura, um livro chamado A Arma Escarlate. Alguém veio falar comigo sobre ele, pedindo a minha opinião, porque viu que eu li o livro, pedindo a minha opinião sobre o livro, o que eu achei, porque estava querendo ler também, estava interessado, e também divulgando seu trabalho. Por quê? Era um autor, o autor de Cristalo. Ele pediu a minha opinião sobre o livro, eu mandei o link do nosso vídeo para ele, e ele me apresentou a sua obra, que eu achei muito interessante, porque combina muito com o meu estilo, que eu gosto desse tipo de leitura, de fantasia, de aventura, eu gosto, realmente. Então, aquilo ali me instigou, eu falei, vou ler. E essa pessoa que entrou em contato comigo, lá no Scooby, para perguntar sobre o livro da Renata, foi o Rafael Freeman. Ele é o autor de Cristalo, Jornada para Além das Fronteiras. É um livro nacional, pois ele é de Pernambuco, ele é lá de Recife. Então temos mais um livro nacional aqui para a gente conversar sobre ele. Este livro, ele é ambientado em um mundo distópico, né? E ele é muito, digamos que é um mundo bem polarizado. Nós temos duas grandes potências, superpotências mundiais aí. Uma é a potência, o império, digamos assim, o lugar chamado Opus, e o outro é o lugar chamado Econ. Eles são duas nações que antigamente foram aliadas numa grande guerra que teve lá contra um tirano que estava tentando fazer uma dominação mundial. Então eles foram aliados nessa guerra e eles venceram. Só que ao vencerem a guerra, eles começaram a travar uma guerra em si. E é uma guerra que já dura mais de 100 anos e vem se desenvolvendo e consumindo recursos e consumindo população também. E a filosofia desses dois países é uma filosofia muito diferente. O estilo de governo deles é muito diferente. Nós temos o Econ, que tem um governo um tanto quanto mais que estimula o consumo, que estimula os bens particulares, digamos assim. É uma economia baseada no livre comércio e onde tem presente as classes sociais. Já o lado de Opus é um lado completamente diferente. É um lado onde é tudo centralizado no governo, é tudo o governo que manda, é do governo e o governo distribui esses bens pela população. Então nós não temos, digamos assim, classes sociais muito distintas, porque o povo é meio que todo mundo recebe de forma igual, assim, com algumas exceções e coisa e tal, mas de maneira geral é isso. Esse mundo é um mundo governado não pela economia, pelo dinheiro. Sim, tem isso também. Só que a grande moeda, digamos assim, é a energia. Porque o mundo é proibido de ter energia elétrica de recursos não renováveis. Os únicos recursos que são permitidos por essas duas grandes potências são recursos de energia limpa. E eles têm isso, né? Porque existem dois cristais que produzem energia de forma ilimitada. E um cristal está em Opus e outro cristal está em Econ. Os outros países que ali existem são proibidos por essas duas potências de ter outra forma de energia elétrica, rara algumas exceções. E esse é o grande poder de controlar o desenvolvimento dos outros países, dos outros lugares, né? Porque a energia elétrica é a base de tudo, na nossa sociedade mesmo, né? A energia elétrica é a base de muita coisa. Então, sem energia elétrica, os outros países não conseguem se desenvolver. Tanto que Opus e Econ, eles desconsideram completamente as outras nações. Falam, elas existem lá, mas são muito primitivas. Elas não são levadas em consideração. Justamente por causa disso, elas são proibidas de se desenvolverem. E no meio de tudo isso, acaba surgindo uma nova ordem mundial. É um grupo que ele está interessado em dominação mundial. Ele está interessado em acabar com o sistema político que rege todos esses reinos agora e estabelecer um novo regime político. E essa trama vai permear o livro aí até o final. Os personagens, nós temos dois personagens principais, um de cada reino. Em Opus nós temos Grey Frost. Ela é uma menina que é muito família. Ela mora com o pai, com a mãe, tem uma irmãzinha de 2 anos também. E ela é muito família. Ela tenta ter uma vida melhor. Ela estuda muito, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. E ela quer ter uma vida acadêmica mais desenvolvida justamente para não precisar ir para o Exército Amarelo, que é o exército de Opus.
E aqui em Econ nós temos o Tomé Stallmer. Ele é um jovem, digamos que seria equivalente a uma classe média, assim. Ele tem condições de estudar, tem condições de se desenvolver, assim, academicamente. Ele tem um irmão que está na faculdade, já na universidade. A forma de estudar nos dois países também é diferenciada, então ele não curte muito a forma com que ele aprende aqui no país de Econ. Mas mesmo assim ele é muito inteligente. Tanto ele quanto a Gray ali também são, além da média, assim, são muito inteligentes, muito sagazes, assim, perspicazes. Esses são os dois principais. Só que esse livro tem uma característica muito legal, que existem muitos personagens fortes, muitos personagens que marcam. Então nós temos muitos outros. E arrisco até dizer que o meu não é um desses principais, não é nenhum desses dois aqui, mas é um personagem muito importante para a história, sim. Na verdade eu tenho dois. A história, ela começa quando Econ sofre um atentado, digamos assim. E o Tomé se vê envolvido nisso, se vê envolvido nessa trama. E por estar envolvido nessa trama, ele acaba indo parar em um outro país. Bem lá longe de onde ele mora, que é Econ. E ele chega lá sem saber o que está acontecendo. Ele simplesmente chegou naquele lugar, não sabe o que está acontecendo, não sabe como foi para lá, e vai tentar descobrir o que aconteceu. Então ele acaba descobrindo muitas coisas que antes ele não sabia, mas que acabam sendo reveladas a ele. Na minha opinião, ele foi muito bem tratado, até demais para ser na condição que ele estava ali, né? Mas ele acaba se dando muito bem, porque ele acaba se encontrando, digamos assim, no lugar onde ele vai. Claro que ele vai estar lutando para voltar para casa, mas nessa trajetória voltar para casa acaba acontecendo algumas coisas que ele acaba conhecendo algumas verdades que antes eram escondidas, porque lembrem, esse governo, tanto um quanto o outro, são manipuladores, são governos de fake news e são governos, de certa forma, bem autoritários, né? Do outro lado, nós temos na cidade de Opus a Gray Frost, que está ali tendo a sua vida normal, vivendo com a amiga, vivendo com os pais, estudando bastante, e no dia do seu aniversário ela é sequestrada. Ela foi sequestrada e foi levada para longe também. Então ela também acaba tendo uma aventura, e no meio dessa aventura ela é resgatada, né? É resgatada dessa aventura, mas só que a aventura continua, porque ela não pode simplesmente voltar para casa. Ela precisa seguir o seu caminho. E no meio desse caminho também ela vai descobrindo algumas verdades que ela não conhecia, porque o governo dela também escondia muitas coisas, e também envolto em muita política e politicagem, na verdade, né? Então esse caminho ele vai encontrando várias pessoas, eles, né, os personagens, e eles vão descobrindo uma trama que está acontecendo, uma tentativa de golpe de Estado que está acontecendo, e está envolvendo não apenas o governo, mas é um acontecimento mundial, digamos assim, né? Uma coisa muito grande que está se desenvolvendo há muito tempo, está se arquitetando, se tramando e está prestes a acontecer. E a luta deles é para isso, para conseguir se encontrar, conseguir se conhecer a verdade e evitar a permanência e a perpetuação de governos autoritários, autocráticos e governos que iludam e manipulem a população dos seus países. A minha opinião sobre esse livro, ele é um livro muito denso, digamos assim. Não denso no sentido difícil, porque ele é muito leve, gostoso, fácil de ler. Eu li super rápido, foi um dos livros mais rápidos que eu li esse ano aí. Ele é um livro denso no sentido de que ele é um livro com muitas coisas. Ele tem desde criaturas místicas, criaturas míticas, até piratas, política, mistura um pouquinho. Quando você está lendo, você até lembra um pouquinho de União Soviética, Estados Unidos, capitalismo, socialismo, comunismo. Você tem uma pegada disso também. Você tem uma pegada de outros estilos de governo. Por exemplo, tem uma forma de governo lá que me lembrou muito o triunvirato lá do Império Romano, que eram três governadores que constituíam aquele governo. Então tem formas de governar muito distintas, tem formas de viver muito distintas. Tem um dos países que lembra muito a forma de viver espartana, que é sempre se preparar para a guerra, e o foco é só isso. É que nem eu falei na minha resenha do Scooby.
esse livro é uma miscelânea de coisas boas, digamos assim. É uma miscelânea de coisas porque mistura muita coisa, mas cada um na sua dose, no seu tom certo. Porque não é de mais, mas também não é de menos. Tudo colabora para que o clímax da história aconteça. Para mim teve algumas pontas soltas. No começo da história, quando o Tomé vai parar no outro país lá, eu falei, tá, como assim? Tá, e ficou por isso. Não foi explicado como ele foi parar lá. E isso me incomodou um pouco. Só que no decorrer da história eu fui descobrindo. Eu fui descobrindo o porquê ele foi parar lá. Eu fui descobrindo o porquê que tudo aquilo aconteceu em volta dele. Porque ele se tornou tão importante lá onde ele foi parar. Então, eu entendi por que aquilo não foi revelado logo no início. Porque ele seria importante deixar um pouquinho no mistério ainda para ser revelado lá no final. Foi importante sim. Ainda existem alguns personagens que a história fica um pouquinho em aberto. Poderia ter sido explorado um pouco mais. Mas, no meu ver, se fosse explorado um pouco mais, ia tirar muito o foco da história principal. É por isso que eu tô achando que no segundo livro vai vir mais história desses personagens por aí. Tem uns pistoleiros malucos por aí na história também, assim. Piratas, pistoleiros, tem de tudo mesmo, viu? Tem uma história desses pistoleiros que ficou um pouquinho de lado, mas eu ainda acho que vai ser importante para a continuação da história. Vamos ver, aguardar por aí. Tanto que tá saindo, eu vi essa semana, foi finalizado, já tá na revisão, já tá pronto para diagramação e logo vai ser lançado. Até o final do ano já vai ter o segundo livro da saga Cristalo aí pra gente poder se deleitar com novas aventuras e novos desdobramentos dessa história, né? Porque o clímax e o ponto alto da nossa história foi bem forte, foi bem marcante, impactante para a história, não só para a história que a gente está lendo, mas para a história daquele povo, né? Foi um marco que aconteceu. É um livro que muito vale a pena ler. É um livro pra gente ler, pra gente se envolver e pra gente gostar de muitos personagens que tem ali dentro. Eu, sinceramente, não consigo escolher o melhor, não consigo escolher o personagem que eu mais gosto, porque tem muitos personagens ali que tem uma história, que tem um carisma muito forte. Aconselho que leiam sim. É um livro nacional muito gostoso, muito bem escrito, muito bem pensado, muito bem encaixado a todas as partes, sabe? E contempla tudo que a gente gosta numa boa aventura, numa boa fantasia, né? Desde magia com seres místicos, também tem tramas bem ardilosas. É bem interessante para quem gosta desse universo. Aconselho muito que leiam. E se você ficou aqui até agora, eu tenho um spoiler para você. Durante toda a história, esses governos, eles estão meio que existindo, estão voando nas asas da bonança, das boas graças, da fartura, né? E existe uma ordem, uma nova ordem mundial que está surgindo ali, que é a Ordem do Dragão, que tá para pôr fim nisso. E o livro termina com os dois governos sendo depostos. Os dois governos caem, são forçados a abandonar o governo. Por quê? Aí já é spoiler demais, né? Vamos ler o livro pra gente descobrir? Eu espero vocês na próxima. E leiam, deixem seus comentários aqui embaixo se vocês gostaram do livro, se vocês também se interessaram por ler ele. E estamos aqui para conversar. Estamos aqui para trocar ideias, podem deixar comentários, compartilha, deixa o seu like, nos ajuda aí a divulgar também essa obra nacional. É muito importante a gente valorizar o que a gente tem, valorizar os nossos autores nacionais. Tem muita coisa boa aí, vamos descobrir. E tem para todos os gêneros. André adora os romances nacionais, eu adoro as fantasias nacionais. E os outros gêneros também, o que vier, a gente tá aberto a novas experiências. Espero que vocês também. Até a próxima, tchau, tchau!